Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Mr. Big foi a 186ª aventura diária do Fantasma, publicada entre 8 de janeiro e 18 de maio de 1996, com texto de Lee Falk e a arte de George Olesen e Keith Williams. Na história, nós temos Dave Palmer, o tio de Diana, sendo convidado, sendo incentivado por pessoas importantes da sociedade local a candidatar-se a prefeito. Os notáveis da sociedade consideram que a criminalidade cresceu muito por ali e que um ex-comissário de polícia poderia auxiliar a restaurar a segurança. Acontece que isso deixa Lily Palmer muito nervosa, porque os dois últimos prefeitos haviam sido eleitos prometendo acabar com o crime na cidade. E o que aconteceu é que eles acabaram sofrendo as consequências disso. O prefeito John foi indiciado por associação ao crime e o prefeito Bob morreu em um acidente. John ainda conseguiu provar a sua inocência, mas tudo leva a crer que o responsável por essas situações com os prefeitos foi um tal senhor Graúdo. O senhor Graúdo vive impune porque ele suborna juízes, ele manda dar sumiço em testemunhas contra ele e assim ele está sempre se livrando da cadeia. Enquanto isso, Diana Palmer tem de ir a Nova York porque, devido a um corte de verbas, o seu escritório dos direitos humanos ligado à ONU em Bengala está sob risco de ser fechado. E ela leva os meninos Kitty e Eloise para passar uma temporada com a avó e com o tio. O fantasma não pôde ir com ela porque ele tinha que participar de uma cerimônia de casamentos coletivos em Kilauea. Dave vai até o aeroporto buscar Diana e os gêmeos, e quando eles estão indo para casa, eles são abordados por um dos comandados do senhor Graúdo, que diz para ele ficar de fora daquela disputa para manter bem a sua saúde. Dave resolve então levar à frente a sua candidatura, porque ele não admite dobrar-se diante de ameaças de um criminoso. Para a surpresa de muitos, o senhor Graúdo resolve candidatar-se como opositor de Dave. A disputa vai se desenvolvendo entre os dois candidatos, né? O honrado Dave Palmer e o homem da máfia Graúdo. Graúdo sabe que não tem a menor chance contra Dave, que está com 90% de intenções de voto, contra apenas 10% de Graúdo. Então, ele resolve dar uma cartada final e faz uma última ameaça a Dave. A partir dessa ameaça, Dave começa a contar com ex-militares para fazer a sua guarda pessoal, mas Graúdo tem um plano ainda mais sinistro. Ele havia mandado que os seus homens vigiassem a família e ele simplesmente manda sequestrar Kitty e Eloise. Os homens de Graúdo ligam para Dave dizendo que ele sabe exatamente o que deve fazer para ter de volta as duas crianças. Nisso, acontece uma surpresa para todos. O fantasma, que havia ficado em Bengala, resolveu ir ao encontro de Diana sem avisar nada. E ele chega com aquela sincronia que só os quadrinhos possuem. Ele, inclusive, chega no exato momento de impedir o Dave de informar aos criminosos que ele havia desistido da candidatura. E ele começa a perguntar assim, então, até que horas, qual foi o prazo que eles deram? Aí ele fica sabendo que eles deram até as 17 horas, né? Eles querem ver a desistência pelos jornais. E o fantasma fala, então a gente tem tempo. E a Diana fica irritada com o fantasma. Porque ela fala, não, a gente tem que salvar eles agora, a vida dos nossos filhos. Só que o fantasma pensa assim, ele não pode explicar para a Diana, afinal de contas ela está muito nervosa. Kitty e Eloise viram os rostos dos seus sequestradores. Então ele tem certeza que eles não vão entregar as crianças com vida. O fantasma diz para Dave que ainda restavam 2 horas e para que ele ligasse apenas nos últimos segundos, e então ele simplesmente parte. Ele deixa todo mundo apavorado e Diana demonstra que está extremamente irritada com ele, mas ele é o fantasma, ele sabe o que fazer.
Voltando ao escritório do senhor Graúdo, este está lá conversando com o seu advogado e ele deixa muito claro que a intenção deles não é devolver as crianças, é dar cabo delas. O Graúdo até lamenta que fala, poxa, até que são crianças bonitinhas, eu não gostaria de fazer isso, mas não tem outro jeito. Nisso, o advogado de Graúdo vê o rosto do fantasma pela janela e toma um susto. O Graúdo vai até a janela e não tem ninguém, eles estão no alto de um prédio. E aí ele fala para o seu advogado, para de surtar e vai pensando no melhor jeito de se livrar das crianças. Nesse momento, o fantasma, trajado como Sr. Walker, chega até a recepção do prédio e diz que quer falar com o senhor Graúdo. E o camarada da recepção, quando pergunta quem é ele, diz que é o senhor maior. Aí o cara, essa piadinha tá batida, tem documento? Aí ele, tenho. E dá um murro no sujeito. E então o fantasma vai direto até o escritório do senhor Graúdo e começa a perguntar pelas crianças. E Graúdo se faz de desentendido. O fantasma só vai ficando cada vez mais irritado. Quando o Graúdo e o seu advogado tentam sacar as armas, o fantasma, usando os seus revólveres, dispara e os desarma. E aí, nesse momento, o Graúdo chama por um botão escondido os seus capangas, que, olha, gente, não dão nem pro começo. A sequência de ação dessa história é sensacional, porque demonstra como o fantasma é esse sujeito poderoso e que ele tá muito irritado. Afinal de contas, esses caras passaram do limite. Nós temos falas assim que deixam muito claro o quanto o fantasma é apavorante, quando ele diz, por exemplo, que prefere fazer a sua própria justiça e que se os meninos dele estiverem feridos, ele vai quebrar cada osso do corpo de Graúdo. Então ele faz com que Graúdo ligue para o local onde os meninos estão sendo mantidos reféns e diga para não fazerem nada com eles. O fantasma vai até lá e sai passando por cima de tudo. Gente, a sequência é maravilhosa. Ele sai quebrando a porta. Tem um cara que aponta a pistola para a cabeça de Heloise e o fantasma diz, é uma péssima ideia, porque se você atirar, você morre com uma bala no meio dos olhos. E então, quando o sujeito aponta a arma para ele, o fantasma desarma todos. E aí vem a melhor parte, porque os caras resolvem partir para cima do fantasma quando vem ele guardando as pistolas. E aí, minha gente, o fantasma aqui é aquele exército de um homem só. Ele desamarra as crianças, pergunta se eles estão bem, se eles ficaram... E é bacana que os meninos dele falam que nem ficaram com medo. Aliás, a gente vê aqui uma coisa bacana, né? Na história, Kitty e Heloise estão com mais ou menos 8 anos de idade, segundo o próprio texto. E quando eles foram capturados, eles enfrentaram, numa dada cena, eles enfrentaram os sequestradores. Os sequestradores iam deixar eles desamarrados porque eram crianças, mas Kitty e Heloise enfrentam os caras e o cara fala, pô, parece um filhote de tigre, por isso que eles mantêm os meninos amarrados. No momento em que Dave liga, ninguém atende, porque estão todos amarrados. E então é o fantasma quem liga para a casa de Dave e quando Diana atende, são as crianças que falam com ela. E aí ele fala, o papai quebrou todo mundo. É sensacional a história, é uma história bastante divertida. Com isso, Graúdo é preso por sequestro e, lembrando, nos Estados Unidos, sequestro é crime federal, não é um crime qualquer. E aí o fantasma acaba com essa quadrilha, mas fala para Dave, olha, continue atento, porque sempre surgem outros mafiosos. A história é muito bacana e tem umas coisas bem legais nela que eu não cheguei a comentar aqui. Por exemplo, a gente vê o fantasma treinando os filhos. Você, quando for ler essa história, você vai ver o fantasma treinando os filhos. E uma parte que eu acho fundamental nessa história é o seguinte, bem no início dela, nós temos um flashback do casamento do fantasma, uma lembrança de Lily e Dave Palmer. E tem uma cena em que eles conversam com o Mandrake e o Lothar. E quando o Dave perguntou se ele era amigo de Diana ou do noivo, o Mandrake responde, eu sou parente do noivo. Ah!
Ou seja, Falk estabeleceu aqui que existe um parentesco entre Mandrake e o fantasma. Eu gostaria muito que isso fosse desenvolvido de alguma forma. A história Mr. Big, o Senhor Graúdo, esteve inédita no Brasil desde o seu lançamento, mas agora você consegue lê-la porque ela foi publicada no Fantasma Omnibus George Olesen pela Mitos. É a primeira vez que essa história é oficialmente publicada no Brasil. Você fica no final aí com a nossa galeria de capas de publicações dessa história pelo mundo. E se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. E não deixe também de fazer suas compras pela Amazon pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?